Olá, galerinha. Estamos aqui iniciando um conjunto de videoaulas abordando os assuntos que se vê durante o primeiro ano do ensino médio, aí na educação básica, tá certo? Para começar, quer dizer, a gente vai partir de conjuntos, depois a gente vai passar por funções, as principais funções, né? Que é função afim, a função polinomial de segundo grau, função exponencial, logarítmica, modular e algumas outras que forem surgindo aí, tá certo? Então, o primeiro assunto que a gente costuma ver no ensino médio é sobre teoria dos conjuntos, né? Então esse assunto vai ser a base para se estudar outros assuntos que virão, tá certo? Mas o que vem a ser conjunto? O conjunto, ele expressa a ideia, né? Expressa a ideia de coleção de objetos. Vamos dar um exemplo, né? Se eu considerar os planetas do sistema solar, né, solar, formam um conjunto. E o planeta Terra é um desses elementos desse conjunto. A Terra é um dos elementos deste conjunto. Tá certo? Então, claro, então ficou a ideia aqui, né? Expressa a ideia de coleção de objetos. Então, se eu pegasse a coleção de planetas do sistema solar, eu teria vários planetas, né? Marte, Vênus, Mercúrio, Terra, Saturno, dentre outros aí que posso ter esquecido aqui no momento. Então, aí desses, a Terra é um dos elementos. Então agora a gente pode pensar o seguinte: poxa, tudo bem, você deu uma ideia aqui, mas existe uma representação mais simples, por exemplo, de um conjunto, ou existem formas de se representar um conjunto matematicamente com a simbologia? Sim. A gente vai abordar aqui pelo menos 3 delas, que a primeira delas vem a ser a chamada representação tabular. A primeira delas é a representação tabular. O que vem a ser essa representação? É uma forma de se representar um conjunto onde eu vou listar todos os seus elementos. De que maneira isso é feito? Normalmente a gente vai escolher uma letra maiúscula, seguida de uma igualdade, e colocar os elementos entre chaves. Por exemplo, eu posso estar falando das vogais do nosso alfabeto. Então veja que eu representei explicitamente o quê? As vogais. Então o conjunto A é o conjunto das vogais. Então perceba que nessa representação os elementos aparecem o quê? Explicitados entre chaves. Tá certo? Aqui, se eu fosse falar dos planetas, né, eu teria que listar todos eles. Então o conjunto B, ou pelo menos assim, né, listar alguns de modo que os outros fossem indutivos. Então seria Marte, Terra, Mercúrio e os outros que faltaram aqui, tá certo? Então eu listaria, meio que já dando a ideia de todo o conjunto, quer dizer, uma coisa mais explícita. Uma outra representação que a gente tem, que vai ajudar muito na solução de alguns problemas, uma representação um pouco mais, digamos assim, mais
não é mais geométrica, não sei se posso chamar assim, seria a representação por diagrama de Venn. Nesta representação, o que acontece? Eu vou usar figuras geométricas, né, normalmente ovais, e vou listar os elementos de um conjunto dentro dessas figuras, e um elemento que esteja sendo considerado que não esteja neste conjunto, ele é notado fora. Por exemplo, se eu pegar aqui um conjunto A das vogais, eu teria aqui A, E, I, O e U. A consoante B, por exemplo, ela não está em A. Então, neste caso, por não estar em A, eu anoto ela fora. Tá certo? Uma coisa interessante, né, tendo em vista essas duas notações, é o seguinte: eu vou inserir aqui um símbolo que vai nos ajudar. Perceba que nesse caso aqui, ó, o elemento B não está em A. Aí eu posso usar um símbolo e, por outro lado, o elemento E está no conjunto A, no conjunto das vogais. Então eu poderia escrever assim: E pertence a A. Quer dizer, esse símbolozinho aqui lê-se assim. Lê-se E pertence a A. Pertence ao conjunto A, né? Assim dizer. Porque ele está dentro do diagrama, está dentro das chaves, né? Então ele está abarcado pelo conjunto A. Por outro lado, B, quando ele não pertencer, nesse caso aqui, ele não está listado aqui no conjunto, eu vou fazer um corte aqui. Então, o elemento B não pertence ao conjunto B. Então, lê-se o quê? B não pertence a B. Tá certo? Então, você tem essas duas formas. E você tem uma terceira, que assim, ela é muito utilizada em matemática, embora seja menos funcional do que essas duas, mas ela é bastante utilizada para encurtar algumas coisas. Por exemplo, no caso, né, nosso seria a representação por propriedade. Então, a representação por propriedade. Nessa representação, em vez da gente explicitar os elementos, a gente coloca uma propriedade que eles têm. Por exemplo, no caso do nosso conjunto A aqui, a gente escreve assim, também entre chaves, a gente vai colocar assim: A é o conjunto formado pelos elementos X. Aí X aqui é uma letra auxiliar, poderia ser qualquer outra, que não fosse nenhuma dessas, né, para não gerar ambiguidade. Normalmente a gente usa X e Y, né? São os elementos X tais que X é uma vogal. Então perceba que implicitamente as letras estão aqui, mas elas não aparecem. O que aparece é apenas uma propriedade que todas elas gozam de ser uma vogal. Consequentemente, B não está, né? B não é vogal, é consoante, então B não pode estar neste conjunto. Tá certo? Tendo em vista isso, a gente pode falar de alguns conjuntos que recebem nomes especiais. São conjuntos que vão estar presentes em muitos problemas que a gente vai resolver. E aí eu vou listar os que eu estou me lembrando aqui. Tá certo? Esses conjuntos têm, né, recebem nomes por estarem presentes em boa parte dos problemas que a gente vai fazer. Vai resolver, né? Então a gente vou listá-los aqui. O primeiro conjunto da nossa lista, né, de conjuntos importantes, seria o conjunto unitário.
como o próprio nome já diz, ele é um conjunto formado por um único elemento. Então, por exemplo, o conjunto formado só pelo 2. O conjunto B é formado por x tal que x é estrela do sistema solar. Então, x só pode ser quem? O Sol, a única estrela do nosso sistema. Então, nesse caso, é um conjunto unitário. E outro conjunto também que a gente utiliza muito, para as coisas fazerem sentido, é o conjunto vazio. Certo? Normalmente representado por esse símbolo aqui, ou uma chave vazia. Né? Duas chaves, no caso, sem nenhum conteúdo entre elas. Mas, de modo geral, usa-se muito esse outro símbolo, esse primeiro aqui, que é uma bolinha cortada. Tá certo? Um exemplo de um conjunto vazio poderia ser o seguinte. X tal que x é a solução dessa equação aqui. Quer dizer, x tal que x vezes 0 dê 5. Se você parar para pensar, não tem nenhum elemento que multiplicado por 0 dê diferente de 0. Se você botar 1 vezes 0 vai dar 0. Então, essa solução não tem, esse conjunto não tem solução. Consequentemente, o A só pode ser vazio. Tá certo? Outro conjunto importante são chamados conjuntos finitos, né? É um conjunto finito. Como o próprio nome já diz, o que é a ideia de finito? É uma ideia que tem um início e um fim, e além disso eles são contáveis. Quer dizer, eu consigo estabelecer a quantidade de elementos que esse conjunto vai ter. Por exemplo, se eu pegar aqui o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 6. Este conjunto aqui, ele possui o quê? 1, 2, 3, 4 elementos. Em particular, o conjunto unitário é finito e o conjunto vazio também é finito. Esse aqui não possui elemento algum e esse possui só um elemento. O conjunto B, né, do sistema solar também, né, finito, só tem um, quer dizer, x é a estrela do sistema solar, só tem uma, pronto, finito, eu consigo contar. Em contrapartida, a gente tem um conjunto que quando ele não é finito, a gente vai dizer que ele é infinito. Um conjunto infinito, talvez o mais conhecido deles, é o conjunto dos naturais. Em uma aula futura a gente vai falar dele. Né? O conjunto que a gente usa para contar objetos. Né? É esse aqui. Embora assim, a gente até consiga saber a posição de um elemento, por exemplo, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, e aí vai, por aí vai. Eu não sei quantos elementos ele tem, então eu vou dizer que ele é infinito. Tá certo? Outro conjunto infinito também interessante. Esse aqui a gente não fica em dúvida, inclusive até por onde começar a contagem ou a listagem, né? É o conjunto dos inteiros. Para cada natural positivo, né? Para cada natural você vai ter o simétrico dele, né? O oposto dele. Então, isso aí vai gerar o conjunto dos inteiros, que também é um conjunto infinito. Tá certo? Eu não consigo contar quantos objetos esse conjunto tem. E aí vem um conjunto especial. Esse tem um nome tão forte quanto o conjunto vazio. É o conjunto universo. Normalmente representado pela letra U. Esse conjunto ele funciona da seguinte forma. Eu vou listar aqui, né? E se eu falar pode não ficar muito bem memorizado. Né? O conjunto universo de um estudo. Então eu tenho que me restringir a um caso. É o conjunto que contém todos os
elementos deste estudo. Então, por exemplo, se eu estiver falando eu posso estar considerando um conjunto universo de um estudo todos os insetos da biologia. Pronto, meu universo de estudo aí é o conjunto de todos os insetos da biologia. Aí, se eu quiser estudar somente os aracnídeos, por exemplo, ou outro inseto, qualquer, outra família, né? Qualquer. Aí eu posso introduzir aqui a ideia de subconjunto. Quer dizer, dentro desse conjunto universo aqui, tem conjuntos menores. Aí a esses conjuntos menores eu posso chamar de subconjunto. Certo? Então, vamos listar aqui no quadro. Esse conceito. Dar exemplos dele. Então, da mesma forma que eu fiz para o universo, eu vou também listar porque, para ficar bem entendido, ó. Se A e B são conjuntos, dizemos que A está contido em B se e somente se todo elemento X pertencente a A também pertence a B. Em particular, se eu pegasse aqui, ó, nós vamos pegar um exemplo aqui. Se eu pegasse o conjunto A formado pelas vogais A, E, I, O, U. Quer dizer, só por duas delas, o A e o E. E pegasse o conjunto B formado por todas as vogais A, E, I, O, U. Perceba que todo elemento de A e E estão no conjunto B. Então eu digo que A está contido em B. Aí a gente costuma usar esse símbolozinho aqui, a anotação é essa, A, que lê-se o seguinte, vou botar mais para cá. É tipo um C, só que ele é mais achatadinho assim, ó. Né? Mais afunilado. Lê-se aqui o seguinte, A está contido em B. Eu também posso usar uma forma de escrever um pouco invertida, que é a seguinte. Coloca aqui o B em primeiro e vira o sinal de, que a gente vai chamar sinal de inclusão, né? E aí eu posso ler assim, lê-se B contém A. São equivalentes essa forma e essa aqui. Tá certo? Aí tem uma coisa interessante, né? A gente falou agora há pouco de diagrama de Venn. Então, quando um conjunto está contido no outro, eu posso representar por diagramas da seguinte forma. Eu escrevo o conjunto maior aqui, no caso, é A, E, I, O e U. E aí, eu pego aqui dentro, ó, o A e o E fazem parte de um conjunto A, eu coloco, então, perceba que o conjunto A ele está incluído dentro de B. Por isso que, em muitos casos, você vai ver que isso aqui está ligado a expressa a ideia de inclusão.
dividir entre dois conjuntos. Entre dois conjuntos. Por outro lado, isso pode não acontecer. Se eu pegasse agora um conjunto D formado por A e B, esse conjunto não estaria incluído no conjunto B aqui. Por quê? Porque você tem o B aqui, porque na relação de inclusão é só se todo elemento, quer dizer, para A estar contido em B, só se todo elemento de A estiver no conjunto B. Perceba que esse elemento aqui não está aqui, porque B não é uma vogal. Então, neste caso eu posso escrever o seguinte: D não está contido em B. Né? Lê-se assim. D não está contido em B. Quer dizer, eu corto, né, o sinal de inclusão. Ou também, alternativamente, B não contém D. Não contém. Certo? Aí é o seguinte, uma propriedade interessante é a seguinte: o vazio ele tem uma característica especial. Quer dizer, o vazio e o universo, eles têm uma característica especial. O vazio ele está contido em qualquer conjunto A. Para todo A. Esse símbolozinho aqui para cima é o para todo. Então, né, vazio está incluído em A, qualquer que seja o A, vai ter sempre um conjunto vazio lá dentro. A mesma ideia também é relacionada ao universo. No nosso universo de estudo, qualquer conjunto deste universo, por exemplo, qualquer conjunto de insetos vai estar contido, qualquer família de insetos vai estar contido no conjunto de todos os insetos. Também para todo A. Então, qualquer conjunto. Então, a gente tem essas duas relações aí. Agora, a gente tem que evitar algumas confusões. Entre o pertence e o contido. Vou listar aqui no quadro algumas questões para a gente dizer se é pertence ou não pertence, ou contido ou não está contido. Então, por exemplo, o 1, em termos de relação de pertinência, ele pertence ao conjunto 1, 2, 3, 6. Sim, perceba que ele está aqui e também está aqui. Então, eu digo que ele pertence. Agora, o conjunto 1, 4 pertence a esse conjunto. Note que o 4 é um problema. Quer dizer, 6, né? O mesmo conjunto de cima. Note que o 4 aqui é um problema, logo não vai pertencer. Porque para pertencer, isso aqui, esses elementos todos têm que pertencer. Tá certo? E aí começam as complicações. O conjunto 1 pertence ao conjunto formado pelos 1, 2, 3, 6. Quando chegar nesse caso, existe uma regrinha que diz o seguinte: se você cortar estas chaves aqui, olhar como se não tivesse chave, esse elemento estiver aqui, pertenceria. Então note que não pertence, porque o elemento aqui, cortando só as chaves da direita, quando for pertence, você percebe que esse cara aqui é um conjunto, ele não está aqui dentro são elementos. Depois de tirar dessa chave principal, eles são elementos. Por outro lado, se eu escrevesse assim, então aqui eu corto, né? Então, o conjunto formado pelos conjuntos 2. Aí, sim, o conjunto 1 pertenceria, porque eu tirando essas chaves aqui, ó,
Perceba que ele fica igualzinho aqui e aqui. Então, pertence. Agora, vamos pensar na ideia, na relação de inclusão. Vamos tentar fazer as mesmas perguntas. O 1 está contido aqui? Aí tem um problema. Lembra que o 1, quer dizer, o sinal de contido, né, a relação de inclusão é entre dois conjuntos. Isso não é conjunto. Não é conjunto. Então, ele não pode estar o quê? Contido. Aí, analogamente, esse aqui também, né, se eu trocasse pelo sinal de contido, não estaria. Agora, esse caso aqui, ó, o conjunto 1, ele está contido no conjunto 1, 2, 3, 6. Sim, está contido. Veja que aqui é um conjunto, todo elemento daqui está aqui, então, beleza. Uma outra regrinha é a seguinte, você corta as duas chaves, ajuda bastante, e aí você verifica se o que está aqui está igualzinho aqui. Perceba que um aqui está fora de chaves, o 1 aqui também vai ficar fora de chaves. Então está ok. Está contido. Um outro caso, o 1 assim, está contido no conjunto e aí? Aí você faz de novo. Você tira essa chave e tira essa. Perceba que o 1 aqui ele vai ficar sem nenhuma chave e aqui ainda tem uma chave, então logo não está contido. Certo? Então o desafio para você é o seguinte: o vazio pertence a 1, 2, 3, 6 ou o vazio está contido em 1, 2, 3, 6. Fica aí, para você ver, tentar refletir aí em casa. Tá certo? Há outros exercícios, né? Qualquer livro vai ter exercício com essa brincadeirinha aqui das chaves e tal, e você pode pegar para praticar, certo? Numa aula futura aí a gente vai estar fazendo fazendo alguns exercícios, né? Revisando esses conceitos. Certo? Espero que tenham gostado. Essa é a primeira de nossa série de videoaulas. Tá certo? Então, muito obrigado. Até a próxima.